Bom dia, gente. A graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui em mais um Amém. domingo com alegria, na presença do Senhor, daquele que tudo faz, daquele que tudo pode, aquele que opera sobre nossas vidas. E é alegria nossa, né? De estarmos diante do Senhor, diante da presença daquele que tudo faz e tudo opera. Então, nossa gratidão a Deus por esta manhã, por esse privilégio de estarmos como família de Deus diante do altar do Senhor. Nós vamos iniciar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por esta manhã, por esse privilégio de podermos estar diante dEle. E pedindo aos irmãos que compartilhem a nossa live, compartilhem nos nossos grupos, né, para que juntos nós possamos estar engrandecendo o nome do Senhor. Então, você que já está nos acompanhando, compartilhe a nossa live nos grupos da igreja, das mulheres guerreiras, que for de cada grupo, vai compartilhando aí e vai abençoando, e até no próprio Facebook, vá compartilhando aí e Deus vai te abençoando. Vamos iniciar orando, agradecendo ao Senhor por essa manhã. A paz do Senhor a todos, oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Senhor, nós estamos na tua presença santa, maravilhosa, poderosa. Tu és o Deus de milagre, o Deus de promessa. Tu és aquele que opera em nossas vidas, ainda enquanto nós estamos dormindo. Tu já estás preparando o nosso novo dia. E nesta manhã nós te agradecemos por esse privilégio de podermos estar diante de ti, Aleluia, diante da tua presença santa e maravilhosa, engrandecendo o teu santo nome e agradecendo a ti pelo grande milagre da vida que tu tens operado em nossas vidas e em nosso ser, na nossa jornada. Pai, obrigada por tudo e engrandecido seja o teu santo nome. Abençoe a todos aqueles que vão estar junto conosco na nossa escola bíblica dominical. Que possamos estar estudando, Senhor, poderosamente a história de Zacarias. Meu Deus, que tu venha falar através do teu Espírito Santo, tanto para mim quanto o diácono Adeval, e tuas filhas e os teus filhos que vão estar conosco nesse assunto tão importante de oração. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo e exaltamos o teu nome santo. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A Deus. Vamos lá abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo Glória 1. a Deus. E o versículo 68 e 69. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Lucas 1, 68 e 69. Assim diz a palavra do nosso Deus. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Então nós estamos vendo aí que Zacarias louva ao Senhor. Isso é um cântico de Zacarias, né, que ele começa a profetizar através do Espírito Santo. Ele começa a engrandecer o nome do Senhor. Então Zacarias já profetiza. Peraí, calma. Já profetiza aí o Salvador. Amém. Lembrando que glória a Deus. Zacarias foi aquele profeta que estava ali diante do Senhor, no templo, engrandecendo o nome do nosso Deus. Então nós vamos louvar ao Senhor. O diácono Adeval vai louvar ao Senhor. E enquanto isso eu vou botar o colírio do meu olho, que tem hora certa para botar. Eu nem botei no meu. Amém? Estou de volta daqui a pouco. Eu esqueci de botar o meu colíriozinho do olho, que tem que botar às 7 da manhã. Aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma que Zacarias agradece a Deus, né, pelo seu filho, a igreja do Senhor tem uma obrigação de todos os dias de agradecer a Deus pelo que Deus faz na nossa vida. Não é verdade, irmão? Todos os dias, e se for possível, todos os momentos, agradecer a Deus pelo que Ele faz na nossa vida. É uma coisa que não pode faltar na vida do cristão,
é agradecer a Deus, é orar a Deus, é falar com Deus e sempre honrar e glorificar o nome do Senhor, não é verdade? Então a paz do Senhor para todos, né? Compartilhe essa live e aquelas pessoas que vão assistir essa live, que vão adorar a Deus através dessa live, né? Aprenda de Deus, né? Saiba que nós temos que agradecer a Deus todos os momentos da nossa vida, né? Só da gente amanhecer o dia bem, né? Respirando esse oxigênio que vem do céu diretamente para nós, são um privilégio, uma graça de Deus sobre nossas vidas. É momento de agradecimento, né? De adoração ao Deus, porque só Deus pode fazer isso, irmão. É interessante que, como o pastor Eloy falava, né? É de graça. Esse oxigênio que nós respiramos é de graça. Deus não cobra nada. Imagine se fosse cobrado pelos homens, misericórdia, né, irmãos? Mas o nosso Deus não cobra nada. Ele só quer de nós, né, sinceridade, respeito e obediência com Ele e com o próximo. Amém? Vamos louvar? Vamos louvar o hino de número 154. Você abra seu cantor cristão em casa, faz de conta que nós estamos no templo unidos e vamos abrir a nossa boca e vamos adorar o nosso Deus, porque esse hino que nós vamos cantar é para Deus, é para Jesus. Amém? Então cante com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua fé, seja ela pequena, seja média, seja grande, mas cante para Jesus. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? 154. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindas tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Firme nas promessas de Jesus. Vamos estudar a lição 12. A lição 12 está na página 59 da nossa revista.
fala sobre Zacarias agradece pelo filho, né? Zacarias agradece pelo filho. Vamos ler aqui, né, a introdução do texto. Fala assim: os fatos que marcariam a mudança da economia da lei para a dispensação da graça foram enfatizados por Lucas em seu evangelho. Eles incluem 3 cânticos de forma de orações dirigidas ao Senhor. O primeiro é o Cântico de Maria, conhecido pela expressão latina Magnificat, que literalmente significa engrandece. A minha alma engrandece ao Senhor. Está lá em Lucas 1 e o verso 46, né? A minha alma engrandece ao Senhor, né? Esse é o início do Cântico de Maria. Alegre, feliz, né? Pelo que Deus fez na vida dela. Pai do Senhor, minha diaconisa, minha professora Tereza, aleluia, glória a Deus, né? Amém. O segundo cântico, objeto da presente lição, é o cântico de Zacarias, conhecido pela expressão latina Benedictus, pois assim começa: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que se encontra em Lucas 1:68. O terceiro cântico é o de Simeão, conhecido como Nunca demites, pode despedir em paz o teu servo. Se encontra em Lucas 2:29. Podemos afirmar que a religião do tempo da lei era uma religião formal e vazia. Mas com a volta da operação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a relíquia espiritual da nação, pode expressar-se com alegria por meio desses cânticos. Lucas 1:41 a 47 e 67, Lucas 2:25 ao 27, foi um movimento do Espírito. Assim Jesus foi gerado e conduzido pelo Espírito Santo, Lucas 1:35, e João Batista estava cheio do Espírito desde o ventre materno, Lucas 1:41. Trata-se, pois, de um cântico profético de louvor, Lucas 1:67 ao 79. O cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Então, a gente vê aqui, irmãos, que essas palavras proféticas que veio do Antigo Testamento, né, Deus realizou no início do Novo Testamento, né, falando sobre o nascimento do Salvador, Jesus Cristo, né? Falando do Senhor Jesus. E ali do profeta, né, João Batista, o qual batizou, né, o Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, né, pela sua palavra, pelo poder que estava em Cristo Jesus para realizar a grande obra de Deus aqui na terra. E com certeza o Senhor Jesus realizou essa obra, né? E veio nos trazer vida, e vida com abundância, porque ele trouxe as boas novas de salvação para o povo da terra, né? Não somente para o povo de Israel, mas para todos nós. Amém? Deus abençoe. Vamos iniciar nossa lição, a palavra com a nossa professora diaconisa Tereza. Amém? Bom dia, paz do Senhor Jesus. Quero saudar toda a amada igreja com a paz do Senhor. E nós vimos aqui, né, como o diácono acabou de falar, esses 3 cânticos, como o diácono acabou de falar, ele está expressando o quê? Ele usa, nesses 3 cânticos, expressões que reafirmam a promessa que Deus havia feito a Abraão. Não é isso? Então, que ia construir, ia
Porque Deus não tinha prometido a Abraão que ia fazer uma grande nação. Começa em Abraão a promessa, é verdade. Então, esses 3 cânticos estão reforçando as expressões de Zacarias. Ele expressava, né, essa promessa que Deus tinha feito. Apesar, porque Zacarias ele era filho de sacerdotes, né? E também Isabel. Isabel também, que era filha de, ainda era da família de Arão, um dos primeiros sacerdotes, ainda do Êxodo. Né? Então, a gente vê aí que a promessa de Deus, quando Deus tem uma promessa, não importa o tempo. A gente analisando essa lição, né? A gente vê que Deus, quando ele tem uma promessa, ele faz uma promessa, ele cumpre. Não importa o tempo. Amém. Aí nós vimos aqui com Zacarias e Isabel, não foi diferente. Né? Isso faz com que a gente nos reforce mais, nos dê mais vontade de obedecer a Deus. Não é verdade? De confiar em Deus. Porque às vezes a gente fala, mas como é que pode? Como a gente vai ver no caso, a gente vai ver no decorrer da lição, né? Nós vamos ver no decorrer da lição quando... como é que se diz? Quando Zacarias fica mudo. Quando ele perde a voz, que ele recebe a promessa que vai ter o filho, João Batista, e ele não duvida. Ele duvidou. Então, para a gente, para nós, nós não devemos duvidar do poder de Deus na nossa vida. Porque quando a nossa vida é entregue a Deus nas mãos dele, a gente tem que confiar nele, somente nele, porque o mais ele fará, ele fará. É como diz o Salmo, né? Que a gente tem que fazer o quê? Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Não importa a idade. Então, a promessa em Isabel foi cumprida, porque viria alguém para... o precursor, né, de Jesus, João Batista. Para preparar o caminho do Messias. Né, para preparar aquele povo para receber o Messias que estava para chegar. Então, a promessa de Deus tinha que se cumprir. Daí ter chegado João para fazer o que Deus queria. Não adianta a gente correr. Não adianta. A pessoa dizer, eu não posso, eu não quero, mas se Deus tem uma chamada, você tem que fazer. Aquela promessa vai ser realizada. É verdade. Pode continuar. É a minha visão, né? Essa é a minha visão geral dessa introdução. Não adianta fugir, não, do chamado de Deus, que Deus, quando tem uma promessa, quando ele tem um chamado na vida da pessoa, a pessoa pode ir para vários lugares, mas Deus vai permanecer Também não adianta você... com a promessa dele e vai procurar e vai buscar. Onde tiver, Deus vai buscar. E também, pastora, não adianta. A gente tem que confiar nele. Porque se Deus me capacitou, Deus me chamou, ele vai se responsabilizar. Não adianta eu dizer, mas eu não posso, eu não tenho condições, eu já estou idosa. Mas se Deus quer que você realizar em você aquele propósito dele, não importa a idade, você vai realizar. Justamente. Né? Assim, até essa semana eu vi no jornal. Então, mas não importa. Se Deus tem aquele plano. Não importa, porque os planos de Deus se concretizam, de uma forma ou de outra, tem que se concretizar. Deus não tem, para mim, na minha visão, Deus não tem plano B. O plano dele é o A. É plano A. Para mim, né? Se realiza. Porque nós sempre temos... Se o plano A não funcionar, vou para o plano B. Mas Deus tem o plano A, e o plano A vai funcionar. Porque quem realiza é Ele. Mas a irmã acredita que, assim, no início Deus teve 2 planos. Em Adão, Deus teve o plano A em Adão e o plano B. Sim. O plano A foi, ele fez Adão, deu a ordem a Adão,
Mas quando Adão não obedecesse, Deus já tinha o plano B já preparado. Ele sabia que Adão ia falhar. E o plano B de Deus era Jesus, entendeu? Ele já tinha outro plano preparado. Ele não deixou simplesmente Adão ali e se acomodar. Não, ele já tinha outro plano. Agora, quando se trata do plano dele na vida da gente, como ele fez com Abraão, que ia ser pai de multidão e contar essas estrelas do céu, que era impossível ele contar, aí vem para Zacarias a promessa para Zacarias também, que Zacarias era um que não podia. Não era nem Zacarias, era a mulher dele que não podia gerar filho. Né? E também Abraão era a mulher de Abraão que não podia gerar filho. E Deus disse que ia fazer dele uma grande nação. Como é que pode? Uma mulher que não gera filho vai fazer uma grande nação. Aí o que acontece? Deus concede a Sara, né, o filho do riso, que é Isaac. E Sara tem esse filho. E Deus depois vai e pede a Abraão: me dá esse filho eu quero. Vai lá e sacrifica esse teu filho. Aí ele põe a fé dele em ação. Ele coloca a fé dele em ação, fica calado, vai para o Monte Moriá para ali para entregar o filho dele. Mas Deus já tinha outro plano. Sabia que Abraão ia ser fiel. Aí na hora Deus proveu para si o cordeiro, como ele disse ao filho: Deus proverá para si o cordeiro. Pai, está aqui o cutelo. Está aqui, pai, o machado, o que seja. Está aqui a lenha. E o cordeiro, que eu não estou vendo. Quem é que vai ser o cordeiro? Abraão responde ao filho: Deus proverá para si o cordeiro. Então, assim, e tudo, Deus já é conhecedor de todas as coisas. Ele sabe, ele conhece a mim, ele conhece a irmã, conhece o diácono Adevaldo, conhece todos que estão na live nos acompanhando. Deus já conhece. Ele sabe dos nossos temperamentos, ele sabe dos nossos limites, ele sabe das nossas atitudes, das nossas ações, ele sabe de tudo isso. Mas o que nós podemos ver é que Deus sempre procurou falar. Pastora, uma pergunta. Sim. Uma pergunta, porque a gente está aqui na escola bíblica, não é? Nós estamos na escola bíblica para aprender. Sim. Não é verdade? É. Tirar dúvida e aprender. Então, como eu disse, eu tenho uma visão. Aí eu estou ouvindo a visão da pastora. Não é isso? Certo. A Bíblia não diz, mas a sua visão, eu estou concordando. Aí eu quero saber o seguinte, como aluna agora. Eu quero saber o seguinte, Deus, ele sempre tem dois planos, plano A e plano B. Ele sempre tem nas nossas vidas. Sim, sim, ele nunca deixou assim, porque ele nunca deixou só com opção. Porque se ele tivesse deixado em Gênesis ali só com Adão, tinha falhado. Entendeu? Em Adão ali, ele já tinha falhado. Então, ele já tinha outra opção. Da mulher vai nascer um, lembra? Aí ele já tinha a segunda opção. No caso de Abraão, a gente vê o seguinte: Abraão, com sua fé, Deus já tinha outra opção, que não era o filho de Abraão que ia ser o cordeiro. Entendeu? Deus já tinha outra opção. Mas para Abraão, quem era que ia ser o sacrificado? Para Abraão? Era o filho. Era o filho dele, não era? Isaac. Mas para Deus quem era? Entendeu? Para Deus era quem? Era o cordeiro que ia ser sacrificado. É porque a gente vê, irmã. Então Deus sempre tem. Porque a gente vê o seguinte. Deus sempre tem dois planos, né? Isso, ele sempre tem. Porque ele conhece o homem. O homem é falho, irmã. O homem é falho. Só quem não era falho era o filho dele. Aí eu já estou observando também, dentro da sua fala, eu já estou chegando à conclusão que quando Deus, para as pessoas que não querem, que chega, a palavra de Deus, vai o Evangelho, a gente vai anunciar o Evangelho. Bom, gente, a gente sabe que
Deus tinha um plano na vida de Adão, Deus tinha um plano na vida de Abraão, e Deus tinha um plano na vida de Zacarias. Já Zacarias também, se diaconisa diga, não deu para concluir, não, travou a sua internet. Né? O rapaz disse que quando acontecer isso, me chama, que eu venho na hora. Mas eu não vou sair para ligar para ele. É o SOS, pronto. A diaconisa ia dizer alguma coisa aí, travou, diga. Eu estava falando o que mesmo? Sim, aí eu cheguei à conclusão, através da sua fala, que quando a gente vai fazer missões, levar a palavra, né? Sim. Vai fazer o evangelismo, prega o evangelho e a pessoa não quer ouvir, não ouve. Aliás, ouve, mas não recebe. Ouvir, ouve, porque tem ouças para ouvir, tem ouvidos, mas não recebe, não entra, né? Mas Deus, se Deus tem plano na vida daquela pessoa, amanhã, pode não ser naquela hora, mas amanhã, Deus sabe que aquela pessoa vai ter outra situação, Deus vai usar outra situação, no caso, para que aquela pessoa Pronto. receba a palavra. Eu tenho um exemplo. A palavra diz que quem não vai pelo amor, vai pela dor. Minha mãe, ela ouviu o evangelho 28 anos. 28 anos. Quando ela ficou doente de cama, sem poder andar, ela aceitou Jesus. O que ela fez? Reuniu meus irmãos, a Débora é testemunha disso, e disse: não faça como eu, vá pelo amor. Não pela dor. Não pela dor. Foi o que ela disse. Chegou pela... Entendeu? O plano de Deus tinha, o plano de Deus na vida dela tinha. O evangelho foi pregado para ela há 28 anos. Ela viu minha irmã mais nova, eu e mais duas irmãs minhas aceitar Jesus. Tinha 4 com meu pai. E ela ficava dizendo coisa com a gente. Então, o primeiro plano de Deus era ela ouvir e aceitar. Isso. Mas como ela não aceitou, aí entrou o segundo plano. O segundo plano, ela teve que passar no leito, ficar no leito. E daí Deus guardou ela, entendeu? Dormiu no Senhor por causa disso. Precisou ser desse jeito. Entendeu? Concordo plenamente. Certo. Aí Deus tem os seus planos. Tá certo. Pronto. Tá respondida a pergunta, diaconisa. Tá respondida, eu já desmanchei já outra ideia. Certo, convenceu. Certo, vamos voltar para a lição. Então, Deus falou pelos profetas. A gente sabe que Deus sempre usou os profetas para falar para o seu povo, né? Lembrando como que os profetas vinham da parte de Deus, era o que Deus falava. Os profetas iam para o povo e diziam ao povo as verdades de Deus, o que Deus estava cobrando de cada um. Agora que muitas vezes o povo não aceitava, o povo endurecia o coração. Não é diferente dos nossos dias, é como eu disse, minha mãe escutava a palavra, via a palavra, tudo, mas endurecia o coração. É a mesma coisa, era nesse tempo, então. Lá ele tinha o quê? Os livros da lei. Ele tinha os livros da lei. E no livro da lei eles sabiam muito bem, porque eles tinham decorado o livro da lei. Hoje a gente tem um compêndio, né, de livro da biblioteca. Bíblia é uma biblioteca, é cheia de livros, né? E nesses livros traz o propósito de Deus traçado para a vida de cada um de nós. Então, quando a gente começa a estudar a Bíblia, ou a gente começa a estudar o que Deus prometeu os profetas, cada coisa que Deus prometia os profetas, Deus cumpria. Deus cumpria nas promessas que ele fazia. Promessa que ele fez para Daniel, promessa que ele fez para Jeremias, Isaías, cada um tiveram suas dificuldades. O profeta Elias, o que Deus fez, né? Como Deus prometeu a Elias. O que Elias disse a Eliseu, de acordo com aquilo que ele teve experiência com Deus. Ele disse, bom, o que tu quer? Eliseu disse, eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele disse, bom, agora tem um porém. Tu só vai ter a porção dobrada do espírito se tu me ver. Quando eu for embora. Ele sabia que o Senhor ia levar ele.
Então, o que aconteceu? Muitas vezes ele dizia, fica aqui, Eliseu. Ele dizia, fico não. Eu vou não. Aí ia atrás. Aí ele dizia, então eu vou perder a benção? Não, você disse que se eu ver o fato acontecendo é que eu vou ganhar a minha benção. Então, muitas vezes ele dizia, Eliseu, fica aqui que tá bom demais, deixa eu ir até ali. Ele disse, não, eu vou também. Não, meu senhor, eu quero ir. Então, assim, ele sabia que tinha algo para acontecer na vida de Elias. Então, ele acreditava que Deus tinha profetizado na vida de Elias. Tanto é que quando Eliseu foi assunto aos céus, a capa ficou para ele. Quando Elias Subiu, Eliseu ficou com a capa. Né? Eliseu recebeu a bênção. E Elias foi embora, mas era a promessa de Deus. Então, se ele não tivesse persistido, insistido em ficar e observar o que era que estava para acontecer, então ele não vinha. Então, o filho de Zacarias foi quem? Foi João Batista. Nada mais, nada menos do que João, o batizador, o precursor de Jesus, o primo de Jesus. Pastor, Oi. aí veja só, o João Batista, vamos agora para os projetos, né? Os planos de Deus, né? O plano de Deus para João Batista é que ele seria um missionário. Ele seria um missionário, porque ele não tinha que preparar, o projeto dele não era ele preparar o caminho para a vinda do Messias. Sim. Não era isso? Era. Ele não ia arrepender-vos, né? O ministério dele foi esse. Então, ele foi, o ministério dele já era esse, era missionário, para ir saindo, falando do Messias, já pregando a vinda do Messias. Ele já sabia, não é? Né? Que esse fato ia acontecer. Então, essa promessa tinha que ser cumprida. Amém. Porque já era plano de Deus. Porque já era plano de Deus. Plano de Deus. Deus faz as coisas tudo organizadozinho, né, irmãos? Como a gente vê no passado, né? A gente vê isso em Lucas 67 a 80, que foi lido agora, né? Uhum. Aliás, 67 a 79. Falando sobre isso. Exatamente. Deus, como a pastora falou, né? Que Deus usava os profetas para profetizar aquilo que ele falava ao profeta, para o profeta transmitir para o povo, né? Então, o povo sofreram porque não deram ouvido às palavras de Deus que os profetas transmitiam para o povo. Né? A gente vai ter uma mensagem hoje que vai falar sobre isso, né? Sobre o povo de Israel, porque ele foi levado, né, cativo para a Babilônia, porque eles não deram ouvido ao profeta. O profeta dava a mensagem e eles não davam ouvido, eles não queriam ouvir, eles não queriam escutar a mensagem do profeta. Salvação e perdão. Porque a salvação é para todos, né? Agora, se a salvação é para todos, que crê. Então, Deus envia o seu profeta. Hoje, a irmã é uma profeta, eu sou um profeta para profetizar para alguém. E se a pessoa não aceita, não quer dar ouvido, o problema é dela. Só que Deus, ele providenciou alguém para levar a mensagem para aquela pessoa. Então, aquela pessoa tem um livre-arbítrio para receber ou não, aceitar ou não. Está entendendo, irmã? Então, a salvação é para todos, mas para todos que crerem na palavra de Deus. Tem que crer, tem que obedecer, entendeu? O que acontece na Bíblia, o que acontece nessa passagem toda aqui, é que Deus providenciou quem? Uma mulher, uma virgem. Maria era uma virgem, né? Para dar à luz a um filho. Então, ela foi escolhida de Deus. Ela foi privilegiada, né? Uma mulher que Deus viu, escolheu, preparou para ser a mãe do Messias prometido para o povo da terra. Era a solução dos problemas. Isabel seria a mulher. Isabel foi a mulher. E Isabel foi a mulher escolhida a trazer o missionário que ia levar
a palavra de salvação e perdão. Amém, né? A mãe de João Batista. Então a gente vê aqui que Maria, ela teve esse privilégio, né? Ela ouviu falar, ela tinha ouvido falar, né? Que mais cedo ou mais tarde alguma mulher seria escolhida como vaso para o propósito mais elevado de Deus. Ela tinha ouvido falar. Ela não sabia que era ela, mas Deus já tinha escolhido a mulher certa, a virgem, para ser a mãe do Senhor Jesus, né? Ela foi privilegiada. Então, todas essas preparações já Deus tinha plano de tudo isso acontecer. Entendeu, irmã? Entendeu, igreja? Então, Deus preparou tudo. Tudo que Deus faz é bem feito, porque é Ele é Senhor, Ele é poderoso, né? Não tem ninguém acima dele, né? Ele é o último. Então, Deus é o Senhor soberano. Ele fez todas essas promessas, esses planos todos, preparou o caminho, né? Como a pastora falou em Adão, né, falhou, então Deus preparou o seu filho para trazer as boas novas de salvação para o povo na terra que estava precisando, porque Deus amou o homem, como diz lá em João 16, João 3,16, né? Deus já sabia, né? Porque Deus já sabia que Deus já sabia o que ia acontecer, né? Exatamente, Deus sabia tudo, irmã. Deus sabia que o homem ia falhar. Deus sabia que o homem não ia obedecer. Aí qual foi a segunda oportunidade? O plano B, como a pastora diz, Jesus Cristo, né? Aí diz na palavra do Senhor lá, João, aí João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Mas o que acontece? Muitas pessoas querem crer da forma que ela acha que está certo. Quer crer do jeito dela. Eu creio no Filho de Deus, mas eu posso fazer isso, isso, isso. Não é assim. Você tem que crer e obedecer à mensagem da salvação. Porque tem pessoas por aí que dizem, eu já tenho Jesus na minha vida. Eu creio nele, mas bebe, fuma, se prostitui, com a boca cheia de palavrão, fofoca, faz meio mundo de coisa que não está dentro do plano de Deus. Então, esse crer não é como Deus quer. O crer como Deus quer é crer no Filho de Deus e obedecer os mandados e as promessas de Deus. Entendeu, irmã? É nascer para Jesus Cristo, morrer para o mundo e nascer para o Senhor, né? Fazer a vontade de Deus. É dar testemunho de vida. Então, é completamente diferente. Aí Deus preparou esta mulher, uma virgem, que ela deu à luz a Jesus virgem, tá certo? Ela se preocupou, né? Ela se preocupou porque era virgem, mas ela foi privilegiada por Deus para ser esta mulher, ser a mãe do Salvador. Amém? Ô, Diácono, vamos para o primeiro ponto, né? Exatamente. Não, a gente não... Porque isso tudinho foi introdução, né? Isso está na introdução. Vamos para o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Número 1. Deus falou pelos santos profetas. Está em Lucas 1:70. Aí ele diz aqui, os judeus tinham os escritos proféticos em alta estima e incluíam neles parte dos livros que classificamos como históricos. Muito bem. Para os estudantes das profecias, elas devem ser vistas como duas cadeias de montanhas. A primeira representa os acontecimentos próximos, sendo o cumprimento imediato das palavras dos profetas. E o segundo, o maior e mais distante,
simboliza os sucessos futuros, o Messias, sua rejeição e os julgamentos que hão de proceder, seu reinado. O Messias, filho de Davi, é então a chave das Escrituras, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Segundo H.E. Alexander, ele fala sobre isso, né? Que Deus falou através dos profetas. Então, como ele disse aqui, houve duas, ele incluía dois livros, classificavam, né, em dois, como se fossem dois montes de livros. Um que falava sobre os acontecimentos e o cumprimento dos acontecimentos próximos, e o outro, que é o mais importante, que falava sobre o Messias. Uma parte, a primeira parte falava da lei de Deus, né? Da lei de Deus, os 10 mandamentos, e a outra parte, que é um cumprimento da primeira, que é a graça de Deus, que foi Jesus Cristo. Não é verdade? Que falava sobre o Messias, a rejeição, o seu reinado, né? Então, aí, a gente vê que o Messias, né, filho de Davi, então, é a chave das Escrituras. Tanto no Velho, nós sabemos que o Velho sempre está apontando para o Novo. Não é, Diácono? Amém. Porque no Velho sempre está mostrando o que é que vai acontecer no futuro. Que a gente, era sempre, como a pastora estava dando opinião no estudo, o Velho está sempre, em muitas partes do Velho, está mostrando o que é que vai acontecer, é uma preparação para o que ia acontecer. Sempre está apontando para o que vai acontecer, como no livro de Isaías. Sempre que vai acontecer para o novo, né? Para o novo. Então, sempre está apontando para... É uma preparação, tudo. A gente está vendo, era representando aquilo, aquele cordeiro, aquilo que aconteceu, o Messias que ia chegar. Né? Como ele ia chegar e para quê? Para libertar, para salvar aquele povo. A aliança de Deus continuou, né, irmã? A aliança que Deus fez com o homem continuou, tanto no primeiro, no Antigo Testamento, e continuou no Novo Testamento, através de Jesus Cristo. Então, a gente vê aqui no ponto 2, né? A lembrança da Santa Aliança. O cântico profético de Zacarias recua um pouco no tempo e na história sagrada de Israel, chegando ao concerto de Deus com seu povo no Sinai. Êxodo 19, do 5 a 17. Momento em que aconteceu a celebração da aliança de Deus com seu povo Israel. Né? Certo. Deus tinha feito uma aliança com aquele povo. Aí no ponto 3 ele diz, o juramento feito ao pai Abraão. Lucas 1:73. O relato das promessas feitas por Deus de abençoar Abraão e os seus descendentes, depois dele, remonta a Gênesis 12, onde encontramos o começo da peregrinação pela terra de Canaã, a descida ao Egito, o retorno a Canaã, chegando ao auge no capítulo 22, do 15 a 19, quando o anjo do Senhor se interpõe com juramento para fazer firmes as promessas feitas aos patriarcas. Podemos ver isso em Hebreus 6, do 13 a 15. Pode falar, Diácono. Diaconisa Tereza, no versículo 72 do capítulo 1, no versículo 72, ele diz o seguinte: Sim. Disse que ia mostrar a sua bondade aos seus antepassados e lembrar a sua santa aliança. Lucas, capítulo 1, versículo 72. Como Deus disse que ia mostrar a bondade dele, a sua bondade, então, o juramento que ele fez ao pai Abraão. Então, nós vamos ver Lucas 1:73. Aí diz assim, ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão
e prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo. A promessa que Deus fez foi a Abraão. Ele fez um juramento a Abraão. E por esse juramento, a gente sabe que Deus vela pela sua palavra. Deus vela pela sua palavra. Ele é cuidadoso naquilo que ele promete. Ele não é como um homem que se arrepende, que faz um voto, que faz a coisa e depois volta atrás, não. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, ele fez um juramento com Abraão. Com Abraão, ele fez um juramento. Já em Zacarias, né, a gente vê a promessa de pé. Deus ainda honrando a promessa em Zacarias. Quando ele fala com Zacarias, ali ele está mostrando a Zacarias os feitos dele, o que ele tinha feito, como diz a palavra. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão e prometeu que nos livraria. Livraria de quem? Dos nossos inimigos. E depois íamos deixar servi-lo sem medo. Que não ia existir medo. Medo de quê? Dos adversários. Porque Deus ia cuidar dos inimigos. Deus ia cuidar dos adversários. Deus ia tomar as providências daqueles que se levantaram contra o seu povo. Deus sempre estava ali, como a gente está estudando em Oséias. É o povo desobedecendo, mas Deus dizendo, eu amo, eu vou dar jeito, eu vou consertar, eu vou fazer. Sempre Deus está insistindo nessa bela aliança, né? Nessa aliança de amor. Nós podemos chamar aliança de amor. Desse amor de Deus. Amém. E a palavra do Senhor, né, irmã? Viu, diaconisa? A palavra do Senhor aqui, em Hebreus 6, 13 e 15, confirmando o que a pastora acabou de falar, né? E confirmando também a aliança que Deus fez com o homem, né? Em questão da promessa, né? Diz assim, ó, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Quer dizer, porque o homem, né, ele conseguiu obter a promessa de Deus? Porque Abraão obedeceu. Isso é um fato importante da gente ter esse conhecimento, né? Porque Deus, ele faz a promessa ao homem, mas o homem tem que obedecer para que essa promessa seja cumprida. Não é verdade, irmã? Está entendendo? Porque nós... Aqui mesmo, quando a pastora acabou de ler aqui na minha Bíblia, quando ele diz... Né, na sua 73, versão, né? Na sua versão. Mas acho que a minha é quase igual a sua. Não é a nova, não. É a antiga também. Aí ele diz aqui, o 73, né? E do juramento que ele fez, né? A Abraão, o nosso pai, né? Aí o 74 ele diz: conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor. É como a pastora disse, eu comentando para comentar esse versículo apenas, a gente vê aqui o quê? Porque eu gosto sempre de retratar para a gente, né? Naquele tempo ele já fazia isso. Ele livrava aquele povo das investidas do inimigo. Ele não livrava? Deus não estava sempre ali para livrar, né? Sim. Porque muita gente não aceitava esse Deus invisível, né? Que eles acreditavam. Eles não aceitavam. Mas ele tornava-se inimigo. Mas Deus sempre mostrava que estava com eles. Não era? Livrava ele desses inimigos. Deus sempre mostrava a eles e lembrava a eles que Deus sempre estaria com eles em todos os momentos da vida. Em todas as diversidades. Para adorar a Deus sem temor, porque Deus estava com ele. Né? Esse versículo 74 está nos mostrando isso. Que Deus sempre nos livra dos inimigos, como livrava aquele povo, né? E eles eram livres para adorar a Deus. Exatamente, eles nunca tiveram só, né? Deus sempre estavam juntos, né? Perto para abençoar, né? Quando os inimigos queriam aprontar para destruir o povo de Deus, Deus chegava primeiro, né? Vinha a providência de Deus, né? Para proteger o seu povo. Por quê, irmã?
por causa da aliança que Deus fez com o homem, a promessa que Deus fez com o homem, né? Ele cuidava, né? Ele protegia, ele sempre estava presente, né? De forma nenhuma Deus deixou o seu povo só, né? Ele sempre estava perto para abençoar, para livrar, para proteger e para cumprir com a sua promessa. Exato. Vamos Vamos para o ponto 2. segundo ponto, honras ao filho de Maria, né? Certo. Diz assim, ó. O Espírito de Deus. Pode ler, professor. Pode ler. O Espírito de Deus conduz o velho sacerdote Zacarias a ligar o momento que estava vivendo com outro personagem significativo da história sagrada dos hebreus, a saber, a pessoa do rei Davi. O modelo do rei messiânico futuro. As promessas feitas à casa de Davi estão registradas no livro do profeta Samuel, 2 Samuel 8, do 4 a 16, e repetidas nos profetas menores, né? Amós, E Zacarias. 9 a 11, Zacarias, do 12 a 8. Então, nós vamos ver o seguinte. Vendo, segundo a leitura que foi feita na abertura da Escola Bíblica Dominical, nós vamos ver que Zacarias diz assim: louvemos ao Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e dar liberdade. Aí no versículo 69, do capítulo 1 de Lucas, 69 e capítulo 1, diz: enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo. Quem é o servo do Senhor que está falando? Aí é Davi. Davi. Então, aqui ele diz que o filho de Maria é descendente do rei Davi. Então, ele apresenta a história sagrada e apresenta a pessoa do rei Davi. Ele traz à lembrança as histórias do passado, as lutas vividas de Davi, mas que Deus está providenciando um Salvador para a humanidade. O Salvador. E esse Salvador tem história, porque ele é descendente de alguém que era servo de Deus, que servia ao Senhor. Da linhagem de Davi. Sim, da linhagem de Davi. Aí aqui diz, né, que o nascimento de Jesus e o cumprimento das promessas feitas a Davi põem fim à polêmica suscitada pelos adversários de Jesus com respeito a ser ele o filho ou o pai de Davi. Como a gente pode ver aqui em Mateus 22, do 41 a 46. Vamos ver em Mateus. Vamos ler Mateus, para a gente entender melhor. Mateus 22, 41, 46. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a ele: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi. Responderam eles. Jesus tornou a perguntar: então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada. Daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais pergunta. É que Jesus, irmão, Jesus sempre tinha uma pergunta, como diz a gente quando vamos fazer, os pastores se reúnem para um novo pastor ser
sucedido ou ser colocado no ministério, aí tem uma reunião que eu esqueci o nome. Então, eles vão fazer as perguntas teológicas. Então, tem os pastores que têm uma chave de bolso, uma pergunta de bolso, que sempre gostam de derrubar o argumento do novo aspirante ao ministério, entendeu? O novo Prazer. Sim, o novo aspirante ao ministério, ele vai ficar meio sem saber como responder. Pois é justamente esse momento aqui que eu estou lendo, e que Jesus perguntou a eles assim, como se Davi, Prazer se ele tinha conhecimento. sim, Davi, Né, o Messias prazer se ele tem conhecimento para mim. Justamente. Aí, essa chave de bolso que a gente chama no seminário, que é a pergunta de chave de bolso, que é de última hora ali para deixar o camarada de calça justa, né? Se for mulher de saia justa. Deixa ele enrolar. Aí Jesus fez a mesma coisa com os fariseus. Ora, vocês dizem que o Messias é descendente de Davi. Mas o Messias estava conversando com ele, irmão. Jesus era o Messias. E eles não criam no Messias. Então. Aí o que Jesus faz? Vocês escutaram que Davi disse que meu Senhor Como ele é senta. seu filho. É, Né? Se Davi estava chamando ele de meu Senhor, está entendendo a pergunta que Jesus fez para os fariseus? Se Davi está chamando ele de meu Senhor, como é que ele é filho de Davi? Né? Exato. Como é que pode? Como é que pode? Na questão de hierarquia. hierarquia, isso, hierarquia. Aí eles não puderam nem responder essa pergunta, porque o Senhor, nessa hora, é Jesus. E outra coisa, ele Entendeu? estava como descendente, ele vem da linhagem de Davi, né? Da linhagem de Davi, Jesus vem. Mas só que nessa hora, ele é Senhor. A gente sabe que tem hora que dá até um tilt na cabeça, umas coisas. Como é que a gente vai dizer que Jesus é Senhor e, ao mesmo tempo, ele está dizendo que ele é filho de Davi, descendente de Davi, e agora Davi chama ele de meu Senhor. Porque na hierarquia de servo, Davi se colocou no papel de servo. Ele se colocou no momento de servo, de estar servindo ao Senhor. Então, ele se colocou como servo. Então, eu disse, como é que ele vai ser Messias, se ele é descendente de Davi? E ele disse mais, então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Davi estava cheio do Espírito Santo, tendo a revelação do Espírito Santo, ainda tem isso, na visão do Espírito Santo. A gente sabe que na visão do Espírito Santo ninguém fica confundido. Então, Davi, na visão do Espírito Santo, chama Jesus de quem? De Senhor. Aí ele pergunta agora, e vocês vêm para mim dizer o quê? Que ele tem, como eu posso dizer, o Senhor disse, sente-se do meu lado direito até que eu ponha os inimigos debaixo dos seus pés. O Senhor respondendo, o Senhor disse a meu Senhor, sente-se do lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, se ele chama Jesus de Senhor, aí os fariseus ficaram como? Ficaram calados, irmão, sem ter uma resposta. Ficaram sem ter resposta. Porque aí ele não tinha argumento, Não tinha como refutar. Ele não tinha como refutar o que Jesus tinha dito. Ele não tinha. Então eles ficaram logo calados. Se Jesus tem autoridade, tem conhecimento, tem poder sobre a palavra, por mais que ele tivesse outra palavra para dar por cima, Jesus ia ter outra. Jesus ia ter outra palavra para responder à altura que eles iam ficar no silêncio. Meu Deus, começou o calor. Então eles iam ficar no silêncio. Aí vamos lá, outro assunto. Tu ia ler o quê? Terceiro ponto, não sei ler. Vamos. Não leu esse já. Leu já. Depois desse, continuando, né? As profecias apontavam para Jesus como o renovo prometido.
Aí essas profecias que mostram, aponta para Jesus, a gente pode confirmar isso lendo Jeremias, né? O 23:5, o 33:15, João 7:42, que a gente vai ver que tudo está apontando para Jesus. É. Não é isso? Assim, Zacarias, marido de Isabel e pai de João Batista, pôde anunciar profeticamente a emergência dos tempos da salvação, profetizados e que seriam cumpridos na vida e morte de Jesus. A gente pode conferir isso lendo Atos 2:22-27, 15, Atos 15, do 15 a 18, e Romanos 1:3. E no Apocalipse 5:5 e o 22:16. O sucessor de Davi se torna também luz para os gentios que andam nas trevas. Segundo Lucas 1:79. A gente vê aí no Lucas 1:79, ele diz assim: e do céu iluminará todos que vivem na escuridão, à sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Então, Jesus é a luz que ilumina os nossos caminhos. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Do contrário, quem me segue não andará em trevas, né? Quem está nas trevas não vai andar nas trevas porque está crendo em Jesus. Então, ao contrário de andar nas trevas, vai andar na luz. Então, Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. Então, ele veio de onde? A palavra diz que ele veio do céu. E ele vindo do céu, ele iluminou a todos que vivem nas trevas, né? Ele iluminou a todos que estavam nas trevas. E estava, além de estar nas trevas, tinha uma sentença sobre todos. Qual era a sentença que estava sobre todos? A morte. Muito bem, Diaconisa. Era a sentença de morte. E nessa sentença de morte, ele veio para quê? Para guiar os passos, né? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz que é o caminho, né? Ele é o caminho. Então, se ele é o caminho, então nós temos que andar no caminho. Não podemos sair do caminho. Então, como ele é o caminho, ele veio para guiar. Como é que vai ser um guia? Como é que a gente precisa de um guia? A gente vê que as pessoas que têm... Ô, pastora, porque aí, quando ele está apontando esse 79, 80, ele não está assim se referindo mais a João Batista, porque João Batista ele não vinha, porque o 80 ele diz aqui, ó, o menino crescia e se fortalecia em espírito, porque nós sabemos que ele não podia beber, tomar vinho, nem tinha chegado a bebida, né? Ele tinha que se encher do espírito, o João Batista, quando chegasse, quando ele fosse para crescer. Aí ele disse, se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Foi quando ele ficou adulto que ele começou a sair como um missionário a levar a palavra de salvação e perdão para aquele povo. Até a chegada de Jesus, não foi isso? Até Jesus chegar, começar o seu ministério. Porque, na realidade, pelo que a gente lê pela Bíblia, que é o que é verdade, a diferença da idade de Jesus para João Batista era muito pouca. Muito pouca, né? Mas só que Jesus, o ministério dele começou bem depois. Já estava com 30 anos, não foi? Quando ele começou o ministério dele. Foi. A fazer os milagres, as curas e tudo. Antes, todo mundo já via que ele era diferente, mas só que ele não tinha mostrado ainda para o povo, que ele não tinha chegado o tempo dele mostrar para o povo o que ele verdadeiramente ele era.
Mas João Batista, pelo que eu estou entendendo aqui, no 80, ele era esse menino que quando cresceu, ele andava no deserto, diz que ele se alimentava de gafanhoto, mel, essas coisas todas. Para depois ele aparecer para o povo de Israel, levando o quê? A promessa de salvação e libertação, que o Messias viria para concretizar isso. Só que o versículo 78, 79 de Lucas, ele está apresentando Jesus. Já o 80, ele está falando de João Batista. Do menino João. O 80, ele está falando de João Batista. Mas o 78 e o 79, ele está apresentando Jesus. Porque veio do céu. Quem foi que veio do céu? Jesus, né? Foi Jesus que veio do céu. E no 78 ele diz assim, pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso, e ele fará brilhar sobre nós a sua luz. Jesus não é a luz do mundo, não é? Deus não enviou a sua luz, que foi o próprio Jesus. Então a gente vê que ele está falando de Jesus. Aí no último versículo, ele vira para João Batista, que foi se preparar justamente no deserto. Não é isso que eu estou dizendo? Porque aí no 80 ele já está apontando para o menino. É. Para o menino João Batista. João Batista. Certo. Foi se preparar no deserto. Exato. Aí, então, para concluir essa segunda parte, dois aspectos do cântico de Zacarias apontam para um futuro distante. A libertação do seu povo dos seus inimigos. Lucas 1, 71. E adoração a Deus sem temor. Lucas 1, 74. O povo judeu continua perseguido no mundo. E o temor e o terror não permitem a adoração sem riscos. A qualquer momento, uma sinagoga pode explodir em algum lugar, em consequência das perseguições religiosas. Confere com isso a predição dos 77. 70 semanas, né? De Daniel. 70 semanas. Daniel 9, 24. 77 de Daniel 9, 27. E a declaração do Novo Testamento de que somente a volta de Jesus a Sião para apartar de Jacó as impiedades é que porá fim às suas iniquidades. Romanos 11, do 25 a 27. Pode comentar, pastor. Terminou o ponto 2. Oi? Terminou o ponto 2. Certo, vamos para o 3, que acho que termina essa lição, dá para terminar hoje. Tá. Então, que aí vamos para o 3? É o Pode papel de João Batista, né? Diácono vai ler agora, porque ele está muito calado. Estou só aprendendo. Gosto de ver ele falador. Eu estou aprendendo só, viu, professor? Eu gosto de ver ele falador. Olha, o papel de João como profeta do Altíssimo. Precederás o Senhor. Lucas 1,76, né? Precederás o Senhor. O papel de João como profeta do Senhor, movido pelo Espírito, que retornara, estava calcado na profecia de Isaías, Mateus 3,3, e, sobretudo, nos oráculos de Malaquias 3, de 1 a 6. Né? O ministério sem sinais ou milagres. Para não ser confundido com o Messias esperado, João realizou um ministério sem sinais ou milagres. Antes, seu ministério foi baseado no discurso duro e contundente. Ainda assim, foi necessário que declarasse explicitamente não ser o Cristo esperado. Está em João 1, 19, 23, né? O ministério e os sinais, né? Ou milagres, né? Ele não tinha. Ele não teve. Não teve, entendeu, irmã?
No ministério de João Batista não teve sinais, não teve milagre, não teve nada. Só teve o batismo nas Para águas. não ser confundido como Messias, né? Deixa eu falar. Ele era curto e grosso, arrependeu dos vossos pecados, né? E raça de víboras. Raça de víboras, era curto e grosso. Com ele não tinha meios termos. Não, Arrumadinho, não. É para não ser confundido com o Messias, né, irmão? Esse ministério aqui, né? Como diz aqui, ó, para não ser confundido com o Messias esperado, Filho de Deus. Jesus, que estava muito próximo à chegada de Jesus, que a diferença, ao que tudo indica, foi de 6 meses, a diferença de um para outro. O nascimento de um para outro. Eu acho que sim. Aí diz aqui, João realizou um ministério sem sinais ou milagres. Não teve, né? Não teve nem sinais, nem milagres. Antes, seu ministério foi baseado num discurso duro, né? Ele pregava duro, tá entendendo? Né? Ele falava com autoridade, com aquela dureza, né? Entendeu? Ainda assim, foi necessário que declarasse explicitamente não ser o Cristo esperado. Explicitamente. Quer dizer, ele, né? Foi necessário. Oi? Apesar dele não realizar milagres, não realizava nada, mas a forma dele falar, o povo pensava que já era ele, o Messias. Exatamente. Né? Aí foi quando ele se declarou claramente que não era ele. Ele estava apenas preparando o caminho, porque o maior ainda estava para por vir, não era? Que era Jesus. Diz aqui, ó, João 1,19, né? Vamos ler. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdote levita, para lhe perguntarem quem és tu, né? Quem és tu? Para ele não ser confundido como o Messias. Aí diz mais aqui, vamos continuar até o 23, né? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o vosso caminho, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Elias, né? Eu sou aquele que clama no deserto. Entendeu, irmão? Confundiram ele como Elias. O arrependimento do povo, né? Aí o 3, o papel de dar ao povo o conhecimento da salvação. Lucas 1:77, né? Você anunciará ao povo de Deus a salvação, que virá por meio do perdão dos pecados deles. Hayden, em sua Bíblia anotada, observa que plena e poderosa salvação significa um chifre de salvação e explica. O chifre é frequentemente usado no Antigo Testamento como uma metáfora para poder. Uma tradução mais exata seria um poderoso Salvador, né? Razão porque Simeão exclama que os seus olhos já viram a salvação divina ao contemplar o menino Jesus. Lucas 2:30. Fazia parte das predições de Isaías, o anúncio da salvação divina por meio do Messias. Amém? Então, o que nós sabemos que a função de João Batista era apresentar ao povo a salvação e também conduzir ao povo para o Messias. Então, não cabia a ele fazer o papel de um Messias. Ele foi mais um profeta, né? Ele foi um dos últimos profetas
foi João Batista. Então, ele conduzia o povo. Então, voz que clama no deserto. Era uma voz que clamava, endireitai o vosso caminho. Por quê? Porque vai vir o Salvador. Então, está direcionando para que o povo abrisse os seus olhos e entendesse que ele estava anunciando que estaria chegando o Salvador, que estaria chegando a salvação para os demais. Aqui no versículo 2, né, fala sobre essa parte que acabei de ler. Diz assim, sendo sumos sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão reedificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Toda a carne verá. Então ele estava falando de quem? Ele estava falando do prometido, né? Estava falando do Salvador, Jesus Cristo. Ele disse, toda a carne verá, né? A promessa de Deus, o prometido de Deus, toda a carne na face da terra. E é o que está acontecendo, né, irmã? Todos vão ver, né, a promessa de Deus, né, o prometido de Deus, que é a solução para o homem. É um meio de salvação para a vida do homem, não há outro. Depois dessa coisa aqui, dessa situação, não vai haver mais outro plano de salvação na vida do homem, a não ser Jesus Cristo. O prometido de Deus para o povo de Deus, né? Ele é o único meio de salvação para a vida do homem. Não vai haver mais outro plano. Somente Jesus Cristo. Então, plano B não vai ter mais não. O que é que vai acontecer? Só através de Jesus Cristo é que o homem vai ter a sua salvação. Então, ele, de toda forma, ele vai ter que declarar, né, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o Salvador. Então, e tem que crer no Filho de Deus. Crer e obedecer. A solução da salvação do homem é Jesus Cristo. Toda a carne verá essa promessa, esse prometido de Deus, né? Certo. O fortalecimento no espírito, né? A vida de reclusão no deserto, afastado, né? Vai ler? A vida de reclusão do profeta. Certo. Pode ler. A vida de reclusão do profeta no deserto até chegar à ocasião oportuna do início do seu ministério público é um meio usado por Deus para a preparação do profeta e uma forma de fortalecimento do homem interior. A reclusão pode ser usada para a glória do Senhor, né? Aqui em Lucas 1:80. Esse daí é o menino. A gente comentou ainda agora, não foi, pastor? Foi. Já foi comentado. Agora eu e a pastora. Já, né? Foi Então, bora para o quinto, né? Gratidão e fé em nosso dia a dia, segundo Zacarias. Primeiro, expressar nosso louvor e expressar nosso louvor e gratidão é um ato de fé na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, né? Nos nossos dias. Na vida dos nossos dias. Quando nós expressamos o nosso louvor, a nossa gratidão, isso é um ato de fé. Amém. Segundo, fortalecido no Espírito Santo, temos livre acesso ao Pai, né? Então, para ter esse livre acesso a Deus, nós temos que estar
forte na presença de Deus, né, irmã? Temos que estar ligado com Deus, né? Temos que estar com a nossa intimidade, né, direcionada para o nosso Deus, né? Fortalecido no Espírito Santo, temos livre acesso ao Pai. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, temos nosso livre acesso a Deus para nos declarar, né, nosso louvor, nossa gratidão, né, nosso ato de fé, nossa petição, né, de glorificar, de exaltar o nosso Deus, né, essa intimidade espiritual nossa diante de um Deus que nos deu a salvação eterna. 3. Como cristão, podemos proclamar o plano salvador com poder. Né? Proclamar o quê? O plano de Deus, com autoridade, com ousadia, né? Com alegria, com prazer de falar de Jesus Cristo para o povo, né? De anunciar as boas novas de salvação, de pregar o evangelho com a autoridade e poder de Deus na nossa vida. Amém? Aí nós só podemos proclamar esse plano salvador com poder, né? Se a gente tiver conhecimento, andar com Deus, assim que eu digo, né? Fortalecer no espírito. Mas no início do 3 disse como cristão, né? O plano salvador. Olha. Esse plano só pode ser cumprido se a pessoa entregar a sua vida ao Criador. Entregar a sua vida a quem? Ao nosso libertador, que foi quem? Jesus. Né? Então, como a gente vê aqui, né, irmã? Como eu disse no início, né? Como cristão. Então, nós somos cristãos. Nós só temos essa autoridade se nós formos cristãos, né? Se formos somos servos de Deus. Olha, veja bem, isso aqui é importante a gente ver, a gente meditar nisso aqui, como ele diz aqui, né? Como cristão, olha, preste bem atenção. Como cristão, podemos proclamar o plano salvador com poder. Olha, então, ele está dizendo aqui que só os servos de Deus, cristão, que estão ligados, que estão em Cristo Jesus, que estão com sua intimidade com Deus. Olha, tem muitos cristãos por aí que estão, né? Estão, vamos dizer assim, que está sequíssimo, né? A mais tarde vai entender isso, né? Que estão sequíssimo, né? Que estão andando em caminhos curvosos, né? Tortuosos. Mas ele fala aqui, ó, como cristão podemos proclamar o plano salvador com poder. Com poder quando a gente está ligado com Deus, quando a gente está com intimidade com Deus. Quando está fazendo a vontade de Deus, né? Como está confiante em Deus, acreditando em Deus, né? Sempre adorando a Deus. Aí o 4. Cristo é a razão. Pode proclamar, né? Exatamente, porque a gente não vai proclamar o plano de salvação, né? Com a vida toda desconcertada, né, irmão? Porque senão a gente vai passar por decepção. A gente vai proclamar para quem? Para aqueles que ainda não têm o conhecimento. Então, Deus nos dá o poder da gente levar o nosso conhecimento através do Evangelho de Cristo para que outras vidas também venham a conhecer esse Cristo que nós servimos. Né? Isso mesmo. Isso aí é o quê? O evangelizar. É evangelizar. Né? Isso é o evangelizar. É evangelizar. Isso é nossa missão. A nossa missão é essa. A gente, como cristão, a nossa missão é essa. Eu gosto de falar sempre nessa parte. A nossa missão aqui na Terra é essa. É levar o conhecimento àqueles que não conhecem ainda a palavra. Porque quando ele diz assim, proclamar, é falar, né? Falar, anunciar, né? O plano de Deus. Qual foi o plano de Deus? Qual foi o plano de Deus? Levar o quê? A salvação. Salvação para o povo. Amém. Vamos ver o 4 agora. Cristo é a razão de tudo o que há na Bíblia.
e sua vinda é nosso maior motivo de gratidão. Amém? Glória a Deus. Cristo é a razão de tudo que há na Bíblia. Tudo que há na Bíblia, Cristo é a razão. E sua vinda é nosso maior motivo de gratidão. Quer dizer, a vinda do Senhor Jesus, né? Essa promessa de Deus, né? De dar o seu filho, né? De doar o seu filho para morrer por nós, né? É um motivo de gratidão da gente louvar e adorar a Deus por essa graça alcançada que foi Jesus Cristo na nossa vida. Entendeu, irmã? Então, esse foi o maior amor de Deus para com o homem, né? De dar o seu único filho para morrer por nós, né? E conseguimos essa graça de Deus, né? Aí diz aqui, ó, conclusão. Entendemos que a promessa de Deus deve ser motivo para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Aí lê aqui, pastor. Amém. O comentarista J.C. Ryler diz: não estejamos tranquilos enquanto o Espírito não testificar o nosso espírito que os nossos pecados têm sido perdoados, que havemos passado das trevas para a luz e que andamos no caminho estreito da paz. O caminho é estreito, né, irmã? Palavras dele. Não é, professor? O caminho é estreito, né? O caminho da paz é estreito, não é São largo. as palavras de Raio, né? É. Então, eu concordo com ele, com o Raio, quando ele diz isso, né? Que nós estamos aqui, já somos salvos, pela misericórdia de Deus somos salvos, e nós não devemos ficar parados, satisfeitos que eu estou salvo. A gente precisa sempre levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem, né? Falar do amor de Deus, para que vidas também sejam libertas e vidas também sejam salvas. Amém. Eu passei, pastor, esses dias fora, mas eu não deixei aonde eu estava de falar do amor de Deus para aquelas pessoas de coração duro. Entendeu? Aquelas pessoas egoístas que só pensam em si, mas eu, com a minha palavra mansinha, que o prometo é muito mansa, muito calma, né? Eu falei do amor de Deus, da misericórdia que a gente tem que ter com aqueles que ainda não conhecem a palavra. Não é? Não deixei de falar, não. Aonde eu chego, eu estou sempre falando e mostrando. Porque as pessoas têm um coração muito duro. Tem um coração duro de só olhar para si, que você é certinho, que eu não sou pecador, fulano não é, só apontar para o outro. Eu sou certo, o outro sempre é errado. Aí a gente tem sempre que mostrar para aquelas pessoas que não têm esse conhecimento que a gente tem que ter o amor de Deus, tem que perdoar e interceder por aqueles que não fazem para a gente o certo. Porque Deus é quem justifica cada um. É verdade. Aí eu sempre estou falando. Então, segundo o Rally, aqui ele está falando, né, que enquanto, ele diz, não estejamos tranquilos, enquanto o Espírito não testificar o nosso Espírito, que nossos pecados têm sido perdoados. Então, perdoados, cadê? Nossos pecados têm sido perdoados, que havemos passado das trevas para a luz, né? E que andamos no caminho estreito da paz. Então, se eu, pela misericórdia de Deus, eu saí das trevas, que eu andava nas trevas, e vim para a luz, eu também quero que meu irmão também saia das trevas e venha para a luz. Amém. Então, por que eu só vou condenar Glória o meu irmão? a Deus. Né? Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, né? E nós vamos estudar na próxima semana Maria, uma mulher de oração, né? E é uma mulher que faz uma oração através de um louvor. No louvor de Maria foi feita a oração. Então, uma oração de louvor. Que Maria sentiu na hora que o anjo falou com ela, que o anjo disse
a grande promessa de Deus, porque o diácono Adeval estava falando que as mulheres, no passado, elas tinham o desejo de ser a mãe do Salvador, né, do prometido. Mas muitas ficavam tristes, como Ana, como a mulher de Isaac, a mulher de Abraão e outras mais que eram estéril, porque quando elas descobriam que não geravam filho, elas ficavam tristes, porque sabia que o Salvador não ia nascer dela, né? O Salvador não viria dela. Então, para as mulheres que eram estéreis, era uma grande dificuldade descobrir que não ia gerar o filho e dali da descendência dela poderia vir o Salvador. Da descendência da mulher de Zacarias veio quem? Veio o precursor de Jesus. Ainda não foi o Salvador. E através de Maria foi que veio o Salvador. Então, o cântico de Maria é: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, Maria precisou de um Salvador. Oi? Uma menina simples, humilde, e Deus olhou para ela, né? Era ela. Justamente escolheu ela. Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo, né? Então, vamos orar, agradecendo a Deus por essa manhã, pela nossa escola bíblica dominical. E na próxima semana nós vamos estudar sobre Maria. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, nós estamos diante de ti, diante da tua presença santa, maravilhosa, poderosa. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, sobre tudo. E nessa manhã nós queremos te agradecer pela vida do teu filho Zacarias, Senhor, que testemunho de oração. Ele fez, Senhor, também um louvor de gratidão a ti. E, Senhor, ele foi o pai de João Batista. E a mãe foi Isabel. Nós não podemos esquecer que foram dois instrumentos em tuas mãos para trazer o precursor que ia anunciar o caminho que viria o Salvador. Então, nesta manhã, nós te agradecemos pelas promessas que se cumpriu através de Zacarias, de Isabel, de João Batista, Maria, ó Deus e Jesus. Nós te agradecemos por tão grande salvação que nós temos através de Cristo Jesus. Amém. Essa é a nossa gratidão nesta manhã, que nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. E com certeza continuará nos ajudando e nos fortalecendo. Pai, nós te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós até às 17 horas nós teremos o nosso culto divino. Fiquem na paz, não esqueça de compartilhar. Vá lá no YouTube, dê o seu joinha, o seu ok, clique lá na like, né, no link lá, e abençoe as nossas vidas e também que o Senhor te abençoe. E fica na paz, Diaconisa Tereza, e até mais tarde. A paz. Tchau.